Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui no grupo Casamento Feliz para trazer mais um estudo bíblico acerca do casamento. Hoje eu quero vos falar sobre quais são os fundamentos bíblicos de um casamento cristão. O que a Bíblia diz, qual é a referência, o que a palavra de Deus diz. No estudo de hoje, eu quero tratar a respeito das bases que sustentam o casamento. Eu vou apresentar 3 bases, mas a primeira dela é a graça. O que é graça? A graça é o favor imerecido. A graça é a disposição de aceitar o outro com a sua diferença, com a sua particularidade, e não perder o amor. É o amor que se sacrifica, o amor que não busca apenas o interesse individual. Existe dentro do casamento cristão, existe muito idealismo. Desculpe, irmãos, deu uma pequena interferência na minha garganta. Existe muito idealismo em relação ao casamento, até mesmo entre os cristãos. Na maioria das vezes, isso se concretiza em um romantismo exagerado, que, ao invés de ajudar, atrapalha a relação conjugal. O casamento cristão, na verdade, é a união de 2 pessoas, ou seja, um homem e uma mulher, que não são perfeitos. Por isso precisam administrar cada situação, principalmente a mais adversa. Não podemos esquecer que existe uma propensão à carnalidade no ser humano. Ou seja, todo ser humano tem a sua necessidade de carnalidade, tanto no homem quanto na mulher. Por isso, ambos carecem de arrependimento e, sobretudo, das orientações do Senhor Jesus. O casamento cristão, que ela está pautada em Cristo. Em Cristo. Devemos buscar na Bíblia, então, e não nos padrões do mundo, o alicerce da sustentação da vida conjugal. Vou dar uma referência bíblica para vocês. Livro de João, capítulo 14, verso 6. E também no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 22 e diante. Eu vou ler logo mais adiante para nós entendermos. O apóstolo Paulo destaca que no livro de Efésios, no capítulo 5, que o marido, ele, por sua vez, ele deve amar a esposa. Então o apóstolo Paulo destaca a referência
não se refere à sociedade para as atitudes do casamento. A esposa ela deve submeter-se ao marido como ao Senhor. Mas cabe ao marido, por sua vez, ele deve amar a esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido ele deve cuidar de sua esposa, como também Cristo faz com a igreja. Em todas as circunstâncias, devemos considerar que se trata de um mistério que está diretamente relacionado a Cristo e à igreja. É um equívoco da nossa sociedade tentar fundamentar o casamento no sexo e no romantismo. O sexo é importante, o romantismo também é importante. Mesmo na igreja, muitos cristãos foram contagiados por essa tendência de acreditar que o sexo é mais importante do que o amor. Então, é evidentemente que o sexo é necessário, é importante dentro do matrimônio, mas não é uma base para o casamento. As pessoas envelhecem, a beleza física se vai embora e o apetite sexual vai diminuindo, acabando. O romantismo não deve ser desconsiderado. As palavras amorosas, palavras afáveis contribuem para um crescimento conjugal. Qual é a mulher que eu não gosto de ser elogiada por seu marido? Qual é o marido que não ama ser elogiado pela sua esposa? Então, as palavras amáveis, as palavras afáveis, contribuem para o crescimento conjugal. Mas nem só de romantismo vive um casamento. As pessoas podem perder o bom humor de vez em quando, principalmente nos momentos difíceis, quando filhos adoecem, quando as contas chegam, quando o salário não tem mais a capacidade de quitar as dívidas. O casamento cristão é composto por um casal de pessoas pecadoras, uns mais ou menos espirituais, que são desafiados a permanecer junto até que a morte os separe. Então eu quero apresentar para você o livro de Efésios 5, versículo 22, até o versículo 33. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22, está escrito assim: Esposa, cada uma de vós respeite o vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em toda sujeita ao seu próprio marido. Marido, cada um de vocês deve amar a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água por meio da palavra, e para apresentá-lo a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer imperfeição, mas uma igreja santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dela cuida,
assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membro do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e esposa, trate o marido com todo respeito. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele trata acerca do casamento, dando conselho para o homem e para a mulher, como deve se portar. Então, a graça ela é muito importante, porque sem a graça, o casamento torna-se em desgraça. Diante das adversidades, o casamento precisa de graça. Caso contrário, deixa eu dizer para você, esse casamento vai se transformar em uma desgraça. Quanto mais espirituais forem o casal, mais será a propensão de andarem no espírito e não satisfazerem a concupiscência da carne. É isso que está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Um casamento segundo apenas o desejo carnal, nos interesses individuais de apenas um do casal ou um do cônjuge, resulta em sofrimento para o outro. Há uma tendência alimentada pela mídia de fazer com que as pessoas passem a vida inteira procurando uma alma gêmea. Por causa disso, muitos casamentos se desfazem. Pessoas passam a vida inteira na busca pelo príncipe encantado ou pela alma gêmea. Essa pessoa que quer encontrar uma alma gêmea põe em foco demasiado o seu desejo. O seu desejo entra, muitas vezes as pessoas entram nas relações querendo sempre a autossatisfação, que resulta muitas vezes em frustração. Esse é uma tendência da natureza do ser humano caído, que fará de tudo para minar o casamento, já que tem dentro da sua alma um ego como base. Se essa pessoa não se libertar do pecado, se os seus desejos carnais não for controlados pelo Espírito, a vida conjugal poderá ser arruinada. É isso que está em Romanos, capítulo 7, verso 21 até o 23. Ao invés de sempre querer julgar o outro, o cristão deve antes olhar para si mesmo. Muitos maridos e esposa encontram facilmente defeito no seu cônjuge, mas têm dificuldade de fazer o mesmo quando olha para eles mesmos. Eles acham defeito nos outros. O marido acha defeito na esposa, a esposa acha defeito no marido, mas quando olha para o seu interior, eles não conseguem achar seus próprios defeitos. Então, é bom lembrar que não conhecemos os outros, nem mesmo a nós mesmos, em plenitude, apenas em parte. Por isso, ao invés de julgar os outros, precisamos aprender antes a nos avaliar, ou seja, fazer uma autoavaliação de tudo o que está certo e errado na nossa vida. Por isso que precisamos fazer aquele autoanálise. A Bíblia diz que
se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Quando abordado pelo Senhor, lá no Jardim do Éden, Adão quis imediatamente colocar a culpa sobre a sua esposa. Fugiu da presença de Deus por causa da desobediência. Davi precisou de um Natã para que ele pudesse reconhecer o seu pecado e se voltar para o Senhor. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Portanto, o casamento cristão deve basear-se na graça, que é um favor imerecido. Nós somos alcançados pela graça, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Por isso devemos agir de igual modo em relação ao nosso cônjuge. Jesus compadeceu-se das nossas fraquezas, por isso devemos fazer o mesmo. E lembrar de que a misericórdia poderá triunfar sobre o casamento. Todo cristão deve fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Muito bem, amados. Amanhã eu estarei dando continuidade dessa palavra. Eu quero vos falar que nós temos que ter uma vida conjugal revestido de amor, mas um amor não de palavras, mas de atitude. Mas isso eu deixo para amanhã. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.